Começou a circular por aí um burburinho que o Arthur Lira poderia ser o vice do Bolsonaro em 2026. E, gente, o Lira não tem voto para senador. Como que ele vai ser vice do Bolsonaro? Sendo que o Bolsonaro não vai disputar porque ele está inelegível, vai ser preso. E quem vai disputar no lugar do Bolsonaro é o vice. Então vamos parar com essa conversa. O Lira, ele está atrás de todo mundo nas pesquisas. Foi divulgada uma pesquisa essa semana na terceira maior cidade de Alagoas. E Arthur Lira está na quarta posição, ou seja, ele não tem condições de voto. O Arthur Lira hoje, ele é o relator da isenção do imposto de renda e só. E só. E ele está causando problemas para o governo. E esse assunto vai causar um quiprocó, porque o Arthur Lira, ele está querendo fazer o seguinte, ele está querendo criar todo um Frankenstein nessa isenção para agradar os mais ricos. Só que o projeto, assim que for aprovado na Câmara, vai para o Senado, para a Comissão de Assuntos Econômicos, que tem a presidência do Renan Calheiros. Ou seja, vai haver um embate do Arthur Lira com o Renan Calheiros numa medição de forças que eu vejo que o Arthur Lira só tende a perder. Coloque nos comentários o que você acha que vai acontecer com esse projeto de imposto de renda. Arthur Lira vai ceder ao governo ou ele vai fazer pressão? Você acha que Lira tem condições de ser senador? E essa história dele virar o vice do Lula não, do Bolsonaro, é uma especulação infundada? Eu quero que você deixe o like no vídeo, porque isso ajuda muito e nós vamos chegar aos 400 mil. Faltam um pouco mais de 10 mil inscritos. Então deixa o like para nós chegarmos aos 400 mil. E claro, eu tô nem falando direito, tão embasbacado que eu fico com as especulações sem sentido sobre o Lira. E se inscreva no canal. Essa especulação circulou em vários veículos de cobertura política. Muito possivelmente pela falta de assunto. Nós estamos numa Semana Santa, os assuntos ficam muito rarefeitos, mas tem uma disposição ainda de pintarem o Arthur Lira como sendo o parlamentar mais forte do universo, que ele não é. Ele concedeu uma entrevista para uma emissora local de Alagoas. E aí o repórter perguntou para ele sobre a possibilidade dele virar vice do Bolsonaro ou senador. Porque são as duas coisas que, nas palavras do repórter, estão sendo circuladas em Brasília, ventiladas. Mas quem acompanha aqui o canal sabe que o futuro do Arthur Lira vai ser deputado de novo, ou ficar sem mandato. Senador, Lira não tem chance nesse momento. E aí o Lira, de modo bastante bagrão e ensaboado, disse o seguinte, olha, eu ficaria honrado em ser senador e vice-presidente em qualquer chapa. A pergunta foi sobre o Bolsonaro e ele disse em qualquer chapa. E aí começaram a circular as notícias falando que o Arthur Lira, ele toparia ser vice na chapa do Bolsonaro. Essa repercussão só aconteceu porque o Lira é o relator da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Esse é o maior projeto de Lula desde o Bolsa Família. Talvez seja o projeto mais importante do que o Bolsa Família. Daí você pode colocar nos comentários qual é o mais importante. A isenção do imposto de renda, ela vai injetar uma grande quantidade de recursos na economia via consumo das famílias. E existe a compensação, que vai ser o aumento da tributação para a população que ganha mais, via dividendos. Então nós vamos ter finalmente o início de uma progressão tributária no Brasil, uma tributação mais justa. E o Lira vai ser o relator dessa proposta porque foi designado pelo Hugo Mota. Só que o Lira, ele começou a querer criar umas dificuldades. Porque o Lira, ele possivelmente vai ser tarifado nessa parte da população que ganha mais do que muito dinheiro. E existe uma resistência no Congresso e do mercado para esse projeto de isenção do Lula. 70% da população brasileira apoia a isenção para quem ganha até 5 mil. E isso está pacificado no Congresso. O ponto que está sendo discutido é a compensação. O Lira, ele desengavetou, e aí começa toda a história. Ele desengavetou um projeto do Paulo Guedes. E ele pode misturar os dois projetos criando um Frankenstein, o que não seria nada bom. O Lira possivelmente está usando esse projeto do Paulo Guedes para bagunçar e negociar o seu futuro. Porque a situação dele para ser senador não está boa. Ele até conseguiria ser deputado de novo, mas senador é muito difícil. Muito difícil. Porque depois do término do orçamento secreto, e que ele deixou de ser presidente da Câmara, as bases dele em Alagoas simplesmente ruíram. Quem acompanha aqui o canal tem observado, porque eu tenho apontado, que desde 2024, na campanha municipal,
o Arthur Lira foi gradativamente sendo abandonado pelos seus aliados, incluindo o JHC, que é o prefeito de Maceió. Então esse projeto de isenção é a última chance dele de ter um cacife político para disputar o Senado, mesmo sendo 2 vagas. As pesquisas que estão sendo divulgadas apontam o Arthur Lira na 3ª posição em Alagoas. 3ª posição, ele não pega a vaga no Senado. Quem estão liderando? Renan Calheiros, senador do MDB, aliado de Lula, e Davi Davino. Davi Davino era do partido do Arthur Lira, mas já saiu do partido, agora está esperando uma filiação. Ele é um político poderoso de Alagoas. Ele disputou o Senado em 2022, perdeu, foi um deputado estadual muito poderoso e vem de uma família política lá. Ele era do PP, mas ele não chegou a comunicar ao Arthur Lira do seu desligamento. Porque, claro, o Lira não permitiria, mas ele quer disputar o Senado e ele está muito bem cotado com o Renan Calheiros. O Renan, por sua vez, tem o filho ministro, é senador, tem um apoio amplo, principalmente nas cidades com menos habitantes. Nas cidades maiores o Renan fica um pouco atrás, mas no interior ele é muito bem cotado. E segundo as informações que nós temos, o Renan tem o primeiro e o segundo voto em todas as cidades. Ou seja, ele tem uma base que o Lira não tem. E para piorar a situação do Lira, saiu uma pesquisa agora essa semana mostrando que o Arthur Lira em Rio Largo, que é a 3ª maior cidade do estado atrás de Maceió e de Arapiraca, ele tá na 4ª posição. 4ª posição para o Arthur Lira. O que é péssimo para ele. Por quê? Porque o Arthur Lira tem mais votos nas grandes cidades. E Rio Largo é a 3ª maior cidade. E até o ano passado, quem governava era o GG. O GG, o Gilberto Gonçalves, é o aliado do Arthur Lira. Agora entrou o sobrinho, que é o Carlos Gonçalves, teve uma puta briga, uma confusão imensa, carta de renúncia falsificada, romperam, agora a cidade tá indo para o lado do Renan Calheiros. Nessa cidade, o Arthur Lira fica atrás do Davi Davino, do Alfredo Gaspar, que é um deputado aliado do Arthur Lira, muito poderoso também em Alagoas, que já disse que se sair a federação do PP com a União Brasil, ele sai do PP. Problemas para Lira. Na 3ª posição está o Renan Calheiros e na 4ª o Arthur Lira. Na 4ª posição. Então é uma situação muito complicada para ele. E para piorar, isso também vai dar um problema para o governo, o projeto da isenção do imposto de renda, quando for aprovado na Câmara, ele vai para o Senado. E o Arthur Lira é o relator desse projeto. E na hora que ele for para o Senado, quem que vai analisar? A Comissão de Assuntos Econômicos, a CEAI. Quem é o presidente da CEAI? O Renan Calheiros. Nós estamos diante, mais uma vez, do futuro do Brasil passando por uma disputa alagoana. Um estado que é assim. Uma disputa Renan e Lira vai definir o futuro do Brasil. Vai ser divertidíssimo acompanhar isso, claro, né? Pra quem gosta de política embaixo do bastidor, é muito divertido. Eu acho divertido. Se o Arthur Lira conseguir dividendos de votos durante esse período, o Renan também vai querer se beneficiar. E o Renan já falou, quando ele assumiu a CEAI nesse ano, que ele vai ser bem solidário com o Fernando Haddad. Ou seja, ele pode assumir os desgastes do Haddad para aprovar esse projeto. Já fez essa sinalização. Vamos ver como que o Renan vai trabalhar em cima desse projeto, que é a última chance do Arthur Lira, porque ministro, já acabou a especulação do Lira como ministro. Ele não tem nada para oferecer. A ponto de as informações que nós temos de Alagoas mostram que o Arthur Lira está trabalhando para o Renan Calheiros disputar o governo de Alagoas. Porque para ele ter o Renan como governador é tirar o Renan da disputa, podendo assim sobrar uma vaga para ele. A situação é péssima. E isso mostra aquilo que nós falamos ao longo de muitos anos, desde 2022, 2023, talvez até 2021. Lira não tem base, pessoal. Ele não é um Davi Alcolumbre. Não é. O Davi Alcolumbre, ele assumiu o Senado sendo um senador do baixo clero, mas ele se transformou, conseguiu ascender politicamente e ele formou uma base sólida. Ele sempre foi muito influente. O Lira não. O Lira não. O Lira governou na canetada, no supetão e na força. Quem governa na força e com medo não consegue ter base sólida. Todo mundo estava esperando para apunhalá-lo pelas costas. O ponto que eu falei pra vocês, o Lira não tem base, foi quando ele se reencontrou pra fazer uma reunião com o Eduardo Cunha há uns 2, 3 anos. É 1 ano, 2 na verdade. Falei, pô, o cara está se encontrando com o Eduardo Cunha. Quem se encontra com o Eduardo Cunha pra fazer reunião é porque não tem base no Congresso. Dito e feito. Cadê o Lira? Vice do Bolsonaro?